Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos e as irmãs que nos assistem nesta manhã. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Estamos aqui direto do Monte da Pedrinha, aqui perto de casa, a qual o Senhor tem nos concedido de estar aqui adorando e glorificando ao nome do Senhor. Acabei de gravar uma live abençoada, estou aqui para editar esse vídeo, para gravar e trazer alusão a um vídeo, a um testemunho do irmão, a qual ele traz do seu pai, a qual ele fala coisas ali interessantes, mas coisas tristes também, que o seu pai ele sofreu muito. E o seu pai queria colocar duas mulheres dentro de casa, um de respeito profundo com a sua esposa, com a mãe dele. E ele fala isso e eu achei interessante, é um testemunho antigo. E você vai ouvir na verdade o áudio dele falando. Vou soltar o vídeo. Inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando e clamando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Compartilha o vídeo para outras pessoas que precisam ouvir este testemunho abençoado. Deus vai te abençoar. Soltarei o vídeo e no final estarei trazendo a minha opinião. Ouça conosco. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente nesse momento, em cada coração. Irmãos, durante muitos e muitos anos, eu venho testemunhando nas igrejas por onde eu tenho passado. E inúmeras pessoas pediram para que eu gravasse esse testemunho, para que esse testemunho pudesse, através de um CD, pudesse ser ouvido por outras pessoas, certamente no sentido de fazer com que as pessoas entendam que verdadeiramente Deus existe e que a vontade de Deus é que todo pecador venha ao conhecimento do seu estado pecaminoso e entenda que o amor de Deus é maior. E por esta razão nós resolvemos fazer isto. E aqui está o meu testemunho. Irmãos, tudo começou no ano de 1942. Nessa época eu tinha 5 anos, estava indo para completar 6 anos de vida. Meu pai chegava da Itália, vindo dos campos de guerra. O meu pai servia o exército brasileiro e durante mais de 2 anos o meu pai combateu nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial. Meu pai, voltando da guerra, desentendeu-se com a minha mãe por motivos e razões, simplesmente porque o meu pai queria que a minha mãe aceitasse que ele colocasse dentro de casa uma outra segunda mulher. A minha mãe, é claro, não concordou com a atitude do meu pai e houve uma briga entre o casal, isto é, o meu pai e a minha mãe. Minha mãe foi se queixar com o meu avô, que também não era flor que se cheirava. E o meu pai, como um homem brabo, valente, um homem decidido, o meu avô se armou e veio tirar satisfação com o meu pai. Meu pai, sabendo que o meu avô também era um homem resolvido, meu pai se escondeu do meu avô. Enquanto meu avô estava esperando meu pai foi para um bar nas proximidades, foi beber. E meu pai, já bêbado, voltou para casa quando meu avô também já tinha ido embora. Meu pai chegou dentro de casa gritando, brigando e ofendeu bastante a minha mãe. E o meu pai, dominado pela força da bebida, disse que ia matar a minha mãe. Eu tinha apenas 5 anos, eu ia completar 6 anos, eu não podia fazer nada. Meu pai então puxa de uma faca, bêbado, embriagado, nervoso, homem violento, chegando da guerra. Eu tinha quase certeza que meu pai teria coragem realmente de praticar uma ação criminosa. Ele disse: vou matar todo mundo, vou matar você, era minha mãe, vou matar os 3 meninos, eu era um dos 3. E ele de faca na mão e disse: vou matar primeiro esse aqui, era eu.
Ele disse: vamos matar esse macaquinho, porque eu sou de cor. E ele pulou para me agarrar. Isso que meu pai pulou para me agarrar. Eu pulei a janela para o lado de fora. Quando eu pulei a janela para o lado de fora, o meu pai pulou atrás, certo de que me agarraria. E se ele me agarra, com certeza ele iria me esfaquear. Meu pai saiu correndo atrás de mim. Diz que meu pai corre atrás de mim, minha mãe pega os meus 2 irmãos e pula para a casa do vizinho e pede socorro ao vizinho, e o vizinho amparou e protegeu minha mãe. Como meu pai não me alcançou, voltou de faca na mão. Mas graças a Deus ele não pôde fazer nenhum mal aos meus 2 irmãos, como também a minha mãe. E eu continuei correndo. Isto aconteceu na cidade de São Gabriel da Palha, no interior do estado do Espírito Santo. Quando eu cheguei lá no centro da cidadezinha de São Gabriel, num posto de gasolina, estava parado ali um caminhão. E eu entrei no posto e não permiti que o motorista ou o frentista me visse. Eu entrei secretamente, dei a volta, subi no caminhão e eles não viram. Em cima do caminhão tinha 3 toras de madeiras enormes. A terceira tora que estava cobrindo a carga do caminhão era uma tora que tinha um buraco no meio, ou seja, essa tora de madeira tinha um oco. E eu ainda amedrontado, pensando que meu pai vinha ainda atrás de mim, e eu, para me esconder do meu pai, eu entrei naquele oco do pau. E o motorista acabou de abastecer o caminhão, entrou no caminhão, ligou o motor e foi embora para a cidade de Colatina, também no estado do Espírito Santo. O caminhão viajou a noite toda e eu no buraco do pau. Quando o caminhão chegou na cidade de Colatina, eram 6 horas da manhã do dia seguinte. O motorista parou, certamente para tomar café, e eu aproveitei e saí do buraco do pau, desci do caminhão e fiquei perambulando ali pelas ruas de Colatina. Mais tarde eu cheguei numa pensão. Aí a dona da pensão, Dona Maria Isabel, veio conversar comigo. Ela perguntou de onde eu tinha vindo, perguntou quem eu era. E na minha linguagem de um menino de 5 para 6 anos, eu conversei com ela. Eu disse que meu pai tentou matar a minha mãe, queria me matar, e por isso eu tive que fugir de casa. E ela então me ofereceu uma caneca de café, me ofereceu um pedaço de pão. E perguntou para onde eu ia, e eu também disse a ela que não sabia para onde ir. Ela disse: você quer ficar aqui em casa? Eu arranjo uma esteira, coloco aqui embaixo da escada e você dorme aqui. E eu aceitei o convite de Dona Maria e fiquei ali alguns dias na sua casa. Ela me dava comida, ela me dava bebida, ela me hospedava embaixo da sua escada, ali em uma esteira, ela arrumou uma cama e eu fiquei ali. Mas eu, com saudade da minha casa, com saudade dos meus irmãos, com saudade da minha mãe, não sabia como voltar lá de onde eu havia vindo. Eu entrei num trem que parou à noite ali em Colatina. É um trem noturno que chamava-se Pau de Arara. Ele ia para Vitória, Espírito Santo. Eu entrei naquele trem também escondido e viajei à noite. No dia seguinte eu estava desembarcando na estação de Argolas, lá em Vitória, no estado do Espírito Santo. Desci daquele trem e fiquei perambulando pelas ruas ali do centro de Vitória. Quando me dava fome, eu virava as latas de lixos em cima das calçadas, e das latas de lixos sempre eu tirava alguma coisa para comer. Em algumas ocasiões eu encontrava com as pessoas comendo e eu pedia. Alguém me dava alguma coisa, outros não davam. E eu continuava sempre andando na direção também não sei de quê. Perambulando de um lado para o outro, dormindo dentro dos carros velhos, abandonados, dormindo nas calçadas, vezes em cima de uma folha de jornal, completamente desamparado, descalço, vestido apenas com uma velha calça curta, toda rasgada e remendada, como também um velho brusão de chita, velho também rasgado. A verdade é que eu não tinha ninguém por mim. Eu estava completamente desamparado, longe da minha casa, longe dos meus irmãos, longe da minha família, longe da minha mãe. O medo me cercava. Eu ficava apavorado na escuridão da noite.
Eu era obrigado a deitar e a dormir nos bancos das praças ou mesmo embaixo dos arvoredos das praças da cidade. Quando eu tinha sede, eu pedia água às pessoas ou mesmo costumava usar a biquinha do chafariz lá da praça. Lá eu tomava banho e eu passei a viver na rua. Virei menino de rua. Sem pai, sem mãe, sem casa, sem escola, sem amigos, sem colegas, sem nada. Eu estava completamente desamparado de tudo e de todos. Quando foi um dia, eu entrei em outro trem na estação de Argolas, no bairro de Santo Alquatre, no estado do Espírito Santo. Escondido dentro de um trem, eu já havia habituado a fugir escondido. Eu viajei naquele trem e fui parar no Rio de Janeiro. Desembarquei na estação de Barão de Mauá. Era muita gente que transitava indo e vindo, e eu, perdido no meio daquela multidão, continuei caminhando sem saber para onde ir. E durante toda a minha vida, eu vivi no Rio de Janeiro. Eu dormia nas calçadas. Eu dormi muitas noites na Gávea Central do Brasil. Passei a viver e conviver com pessoas decaídas da sociedade como eu também. Eu era apenas um menino. Com 6, 7 anos de idade, agora eu já sabia fumar. Eu catava as pontas de cigarros encontradas pelo chão e comecei a fumar. E assim me viciei fumando, catando pontas de cigarros pelo chão. Misturado com outras pessoas, mais ou menos da minha qualificação, logo conheci uma droga chamada maconha. E eu comecei a fumar maconha. Eu ainda não tinha 7 anos de idade, mas eu já era viciado em fumar aquela praga. Depois de ser viciado, então as pessoas passaram a me usar. Agora me mostrava a droga, eu precisava da droga, eu queria a droga. Eu tinha necessidade, eu dependia da droga. Foi aí que eles me ensinaram a roubar. E eu comecei roubando as coisas pequenas primeiro. Eu comecei roubando carteiras, bolsas de mulheres, brincos, cordões. Passei a roubar nos trens da Central do Brasil. Eu roubava a carteira no bolso das pessoas. Logo me transformei num excelente batedor de carteiras. E cada dia minha vida ia em direções cada vez piores e cada vez mais complicadas. Mas hoje sei que apesar das dificuldades que eu vivia e que eu atravessei, hoje eu reconheço que Deus me conhecia. Já naquele tempo Ele já me amava. Naquele tempo Ele já havia me escolhido para que um dia eu fosse o que hoje eu sou. Mas eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia onde encontrar Deus. Eu não sabia onde era a casa de Deus. Eu não sabia como poder contar e dizer a Deus da minha situação. Mas Deus continuou me protegendo e me vigiando. E mesmo assim, eu aprendi a roubar. Depois aprendi a brigar. Eu fui um excelente brigador. Me ensinaram a lutar golpes de capoeira. Me ensinaram a usar uma faca. Me ensinaram a usar um baralho. Me transformei em um dos melhores jogadores de carta da minha época. Fui um grande jogador. Eu conhecia todas as formas de enganar as pessoas através das cartas e levar o dinheiro das pessoas. Como jogador, como ladrão, como assaltante, eu precisava também saber lidar com a arma. Também não faltou quem me ensinasse. E eu aprendi a atirar. E fui um excelente atirador do meu tempo. Eu era capaz de conseguir colocar uma bala no alvo que eu desejava. Fiquei um homem perigoso. Fui crescendo, alcancei os meus 15 anos. Com 15 anos a polícia já me conhecia. Com 15 anos eu já havia experimentado várias e diversas cadeias no Rio de Janeiro. E a polícia não conseguia me prender, me deter num só lugar,
pois eu tinha a minha forma de abrir as trancas, as fechaduras e os cadeados. Apenas com 3 palitinhos de fósforos, eu sabia manuseá-los. E eu sabia abria fechaduras. Eu fugia. E quando eu fugia, eu levava todos os outros presos que tivessem lá comigo. E cada vez e cada dia mais, eu fui ficando famoso na minha arte de ser ladrão, de ser assaltante, de ser fugitivo, de ser drogado, de ser viciado, de ser mau, de ser ruim. Pratiquei muitos crimes. Minha vida era um inferno. Viciado em bebida, viciado em droga, viciado em fazer e praticar maldade com as pessoas. A verdade é que o inimigo de Deus me usava nas suas próprias mãos e eu era dele escravo, eu era capaz e tinha que fazer tudo o que ele queria que eu fizesse. É claro que apenas num testemunho como esse, onde eu tenho apenas uma quantidade de minutos limitados para poder contar tudo, eu não vou poder dizer tudo o que eu gostaria de dizer, porque eu preciso limitar o tempo que eu tenho, mas a verdade é que eu vivi uma vida de sofrimento, uma vida de miséria. Fui preso inúmeras vezes, aonde apanhei muito, eu sofri muito, eu fui castigado pelos policiais que queria que eu confessasse assaltos, roubos, e em muitos dos roubos e dos assaltos que eles queriam que eu contasse, que era eu, que era o meu grupo, que era os rapazes que trabalhavam junto comigo, eu não tinha nada a ver com isso e paguei por inúmeros crimes sem ter praticado. E tudo isso faz criar no coração das pessoas cada vez mais revolta e ódio. E o tempo foi passando, e logo começou a aparecer minhas fotografias nas páginas dos jornais daquela época. Tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado O Dia, tinha um outro jornal chamado A Notícia, tinha um outro jornal chamado Luta Democrática. E eu comecei a me destacar nas páginas dos jornais com as minhas fotografias como marginal, perigoso, procurado, caçado pela polícia. Se alguém encontrasse, tinha autorização de matar, porque era a única forma de se livrar de um homem mau, perverso, nas minhas condições, seria matar. E havia muitas pessoas me procurando para matar, mas a verdade é que Deus não permitia que tal coisa acontecesse. Deus queria que eu me transformasse num pregador da sua palavra. Deus queria que eu me transformasse num cantor evangélico e que através da minha voz, que através da minha música, aonde eu poderia alcançar milhares e milhares de almas. Deus tinha um plano comigo. As pessoas lá de fora não entendiam e eu também não sabia de nada, mas Deus já havia me escolhido. Hoje eu sei disso. E eu cheguei à idade de 17 anos. Um homem perigoso. Certo dia eu conheci um senhor. Conversando com ele, ele conversando comigo, eu disse para ele que eu não tinha documento, que eu não possuía nem sequer uma certidão de nascimento. Ele disse: se você quiser eu te levo no cartório, eu assino um termo de responsabilidade e eu tiro o seu documento de sua certidão. E eu aceitei. Ele me levou num cartório. Ele se responsabilizou-se por mim e foi feita uma minha certidão de nascimento. Para não dizer que eu não tinha nenhum documento, eu tinha agora a minha certidão de nascimento. Eu me lembrava justamente do dia que eu havia nascido e conhecia e lembrava do nome da minha mãe e do meu pai e também dos meus avós. Então não foi tão difícil fazer uma certidão de nascimento. Naquela época as coisas eram mais fáceis talvez do que hoje são. E eu continuei praticando os meus crimes cada dia e cada vez mais. Resolvi organizar uma quadrilha de meninos, rapazes, de pessoas habilidosos que tinham e que possuíam condições plenas de poder roubar e assaltar e ampliar o nosso quadro criminal cada vez mais. E eu treinei um grupo de meninos, um grupo de rapazes mais ou menos da minha idade, 15, 16, 17 anos, e nós infernizamos a vida do Rio de Janeiro. Roubávamos em Niterói, roubávamos na Central, roubávamos na Praça 15, roubávamos na Tijuca,
roubávamos em Madureira, roubávamos em Cascadura, roubávamos em Nova Iguaçu, roubávamos em todas aquelas regiões ali, Duque de Caxias. Nós aterrorizava o pessoal daquela época nas ruas da cidade. Tínhamos como esconderijo, lugar onde partíamos o produto do roubo, ali na rua Dona Zulmira, número 59, em Vila Isabel, atrás do Maracanã. Ali havia um prédio velho abandonado, era ali que a gente se encontrava para partir o produto do roubo quando nós saímos em campo para roubar. A polícia descobriu aquele local e cercou certo dia o prédio. E uma noite de sábado nós saímos agrupados para roubar. E roubamos durante toda aquela noite, assaltamos durante todo o período da noite. No domingo, por volta das 3 horas da tarde, nós nos reunimos lá no velho casarão da rua Dona Zulmira 59, aonde haveríamos de partir todo o produto do nosso trabalho maléfico. A polícia já havia chegado na nossa frente, o prédio estava cercado e nós não havíamos notado nada. Depois que chegou o último da gangue, a polícia agora anunciou que o prédio estava cercado através de um megafone. Pediu que nós deveríamos deixar as nossas armas no chão e sair do prédio um a um com as mãos na cabeça. Isto era um absurdo. E então travou-se um tiroteio. A polícia atirava para dentro do prédio e de dentro do prédio nós atirávamos para fora. O local foi transformado num inferno. Balas por todos os lados, balas zunidos em todas as direções. Morrem 3 pessoas naquele tiroteio. 2 rapazes do meu grupo caem baleados, mortos, e do lado de fora um policial também perde a vida. Vendo eu que nós perderíamos a briga do tiroteio para os policiais, eles tinham muito mais condições do que nós do lado de fora, tinha muito mais arma e muito mais munição. Então eu disse que nós deveríamos nos abrir. Cada um deveria fugir do seu modo, do seu próprio jeito. Cada um deveria abrir o seu caminho a balas. E eu também peguei a minha direção. Saí atirando e alcancei ali a rua São Francisco Xavier. E os policiais, 3 ou 4, não sei quantos, mas também saíram no meu encalço, me perseguindo, atirando na minha direção. E eu me protegi atrás dos carros, atrás dos postes, atrás das árvores. Revidava os tiros dos policiais. Pessoas gritando e correndo em todas as direções, balas que atingiam as vidraças dos prédios ao nosso redor, desabava lá de cima, meu Deus! Quanta miséria, quanta desgraça! E lá vou eu correndo e a polícia querendo me agarrar, querendo me alcançar, e lá vou eu na frente e vem eles atrás. Mas quando eu cheguei lá na frente, na Praça Lauro Miller, Deus havia preparado um grupo de pessoas, de aproximadamente 80 crentes da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E quem liderava aquele grupo de 80 pessoas era o pastor Thales Caldas. Os irmãos estavam lá na Praça Lauro Miller fazendo um culto ao ar livre. Quando eu vi aquele grupo de pessoas reunidos ou agrupados no centro da cidade em círculo, eu fui correndo, escondi a arma e entrei no meio dos crentes e fiquei quieto. Quer dizer, eu me escondi no meio dos crentes que estavam fazendo culto na praça. Os policiais que vinham de trás, atirando, querendo me alcançar, querendo me alvejar, não fizeram ideia que eu fiquei na praça no meio daquele grupo que estava cantando hinos e realizando culto. E os policiais passaram pela praça e foram lá para Tijuca, foram me procurar na favela, pensando que eu tivesse fugido lá para a favela, lá para o morro. Mas na verdade eu fiquei no meio dos crentes cá na praça. E os crentes de harpa abertas na mão, cantando o hino de número 15, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Depois do cântico deste hino, o pastor Thales Caldas pegou a Bíblia, abriu o livro de Deus no meio da multidão. Eu estava lá no meio da multidão, escondido, trêmulo, pálido, amedrontado do tiroteio que eu vim correndo lá da rua Dona Zulmira. Eu não sei se alguém notou a minha chegada, eu não sei se alguém notou a minha entrada no meio dos crentes, mas a verdade é que foi a única forma que eu me encontrei para me esconder daqueles que vinham me procurando para me matar. Thales Caldas, agora de Bíblia na mão, cheio do poder e da graça de Deus, Thales Caldas faz a leitura do livro de São Mateus, do capítulo 11, no versículo 25,
uma leitura muito bonita quando ele disse assim: naquele tempo respondeu Jesus e disse estas palavras: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Depois dessa leitura, Tales Caldas começa a pregar uma mensagem poderosa, eloquente, cheia de graça, cheia de poder, cheia de unção. Eu não entendia nada, eu não sabia de nada, eu sei lá que livro era aquele, eu sei lá que leitura era aquela, eu não entendia nada, mas eu estava ali, e ali estava Deus, e Deus esperava por mim, eu já estava protegido por Ele. Tales Caldas faz um apelo: quem deseja aceitar a Cristo. Nenhuma pessoa se manifestava. Tales Caldas me vendo no meio da multidão, porque eu estava diferente de todas as pessoas. Eu era cabeludo, sujo, nojento, fedido, fedia pecado, fedia maconha, fedia bebida alcoólica, e eu fedia tudo quanto era espécie de coisas ruins. E ele me viu no meio da multidão e olhou para mim e disse: você aí, jovem, não gostaria de aceitar a Cristo? Eu sei lá quem era Cristo. Quem deseja aceitar a Jesus? E eu perguntei para Tales Caldas: quem é Jesus? E Tales Caldas me disse: Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, nasceu de uma virgem mulher, para salvar todo aquele que nele crê. Você não gostaria de aceitar a Cristo? E eu respondi na minha ignorância para Tales Caldas, dizendo: não, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero Jesus, eu não sei quem é Jesus. Mas Tales Caldas disse: olha, nós estamos saindo daqui, moço, nós estamos indo ali para o templo da Assembleia de Deus, e nós vamos ter o culto agora à noite. Se você não quer aceitar Jesus, nós não podemos te obrigar, mas nós te convidamos para estar conosco, é logo ali na frente. Se você aceitar o nosso convite, você será bem-vindo entre nós. E lá na frente o irmão Nestor estava com a bandinha, preparou a bandinha, e a igreja saiu cantando. Os irmãos do ar livre saíram cantando na direção da igreja o hino Os Guerreiros se Preparam para a Grande Luta. E cada um cantando e marchando na direção da igreja. O povo saiu da praça e eu fiquei sozinho na praça. Quando eu me lembrei dos policiais, eu saí correndo e entrei no meio do povo, e então continuei marchando junto com o povo que ia para a casa de Deus realizar o culto da noite. Quando nós chegamos na porta, o povo entrou, a banda também que vinha entrou. Por último vinha Jair Pires, completamente atordoado, completamente dominado pela força maléfica do álcool e da maconha e do pecado e de toda a miséria. O irmão porteiro que estava em pé na porta, o irmão Pedro, vendo que eu não era crente, foi encontrar-se comigo nos primeiros degraus da subida daquele templo, estendeu a mão para mim e disse: jovem, bem-vindo à casa de Deus. E eu perguntei ao irmão Pedro: aqui é a casa de Deus? Ele disse: sim, meu filho, pode entrar, é a casa de Deus. E eu perguntei: e Deus mora aqui? O irmão Pedro porteiro respondeu: mora, meu filho, Deus está aqui, entra. Eu disse: é uma boa oportunidade para mim então conversar com Deus e dizer a Deus tudo aquilo que eu sou. Que eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu sou um ladrão, eu sou um assaltante. Eu não tenho pai, eu não tenho casa, eu não tenho mãe, eu não tenho nada. Eu preciso contar isso para Deus. Eu virei para o irmão Pedro e disse: moço, por favor, vai lá. Traga Deus aqui que eu quero conversar com Deus. Eu quero bater um papo com Ele aqui. Chama Deus aí para mim. O irmão Pedro disse: meu filho, está na hora do culto. Deus não vai poder falar com você agora. Você terá que entrar, assiste o culto, e depois do culto, aí então Deus vai conversar com você.
E eu aceitei essa condição que ele me propôs. Assisti o culto e que depois do culto Deus viria falar comigo. Levaram e eu sentei lá no centro, lá no meio da multidão que estava glorificando o nome de Deus. Era um culto tipicamente pentecostal. Os irmãos glorificavam o nome de Deus. Alguém sentado do meu lado começou a falar em mistério dos anjos de Deus comigo, e aquela língua me atrapalhou e eu fiquei perturbado. Eu logo lembrei que o homem disse que ali era lugar, era a casa de Deus, e eu não estava entendendo. Eu comecei a julgar que aquilo ali era um lugar de louco, era uma casa de loucos. Eu não entendia a palavra glória a Deus. Eu não entendia a palavra que os irmãos diziam aleluia. Eu não entendia que palavra é que os irmãos diziam quando diziam amém. E quando alguém falava línguas estranhas, aí complicava mais a minha situação. E eu pensei em levantar-me dali e ir embora. Eu disse, esse lugar não é bom para mim. Isso aqui não está me agradando, eu vou embora. E naquilo que eu fiz menção de levantar do banco onde eu estava, veio uma mão muito grande de cima para baixo e me apertou contra o banco, uma mão enorme, uma mão muito pesada, e uma voz falou aqui nos meus ouvidos dizendo, não vá, sente aí, fica aí. Era a mão de Deus, era a voz de Deus que me tocava naquela hora. Meus amados e queridos irmãos, ouvimos todos juntos este testemunho a qual ele diz coisas tristes. Seu pai era um santarrão, era violento, e ele falou sobre isso e outras coisas, mas eu vim trazer mais sobre isso, falando sobre o que ele falou sobre isso. E eu achei interessante, é um testemunho bem antigo, que eu achei, resolvi compartilhar com os irmãos. Tem muita pessoa que está falando aí que eu estou soltando testemunho para ganhar dinheiro. Irmão, para sua informação, você engraçadinho, engraçadinha, que comentou no vídeo de ontem que eu falei sobre o irmão, que falando que muitas pessoas que faziam sexo, que eu não posso falar aqui no vídeo oral. Irmão, eu falei, vou dar um recado de novo para essas pessoas entenderem bem. A opinião é minha, irmão. Para mim, quem é casado não tem... Tem gente que até entendeu errado, que eu não falei sobre sexo anal, falei sobre oral. Então, assim, na minha opinião, se você é casado e a sua mulher ou seu marido aceita, então questiona o Silas Malafaia, que disse que entre quatro paredes, entre o marido e a mulher vale tudo. Eu já acho, já pesar demais, que vale tudo já é complicado, mas, irmão, o oral, eu, na minha opinião, não acho que não tem nada a ver. Entre casados, você que é solteiro e fica pegando uma ou outra, você tá pecando. Casados, falei casados, entre homem e mulher que são casados, no cartório, bonitinho. Não falei de qualquer um que sai fazendo por aí com qualquer mulher. Falei casados. Então, tá aí o recado para esses engraçadinhos que ficam comentando lá embaixo, falando que eu tô errado, isso e aquilo. A Bíblia não diz nada sobre isso, se você quer saber. Então me mostra na Bíblia o que fala. Eu sei que a Bíblia fala que quando você casa com uma mulher, ou você que é mulher e casa com o teu marido, a Bíblia fala que vira uma carne só. Se é uma carne só, então não tem pecado. Se você faz com a sua mulher, ou você vice-versa, ou só você que é mulher faz com o seu marido. Agora, se você está fazendo fora com outro homem, e você, homem, fazendo com outra mulher, aí sim você está pecando. Então fica aí o recado. Eu nem falei sobre anal, falei sobre oral. Então entenderam errado. Em nome de Jesus, tá bom? Fica aí, eu quis trazer mais esse vídeo também para trazer aqui a minha explicação para pessoas que não entenderam. Viram o vídeo, eu falei e pessoas entenderam errado. Mas fazer o quê? Eu vim aqui também para falar sobre isso e também achei interessante esse testemunho, trouxe. Testemunho triste. É complicado, né, irmão? Pessoas que acham que são dono do mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O diabo ele tem trabalhado para tentar destruir vidas, famílias. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora, Jesus dizendo, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui está ventando muito. Vou finalizar esse vídeo orando pela vida dos irmãos. Irmão, pode deixar seu pedido de oração aqui. Estamos aqui todos os dias, irmão, fazendo live. Acabei de gravar uma live agora e gravando esse vídeo para me descer, porque eu tô aqui desde 7 horas da manhã. Já são 8 e pouca, vai dar 9 horas da manhã. Eu vou ter que editar esse vídeo, soltar depois, porque eu não solto de qualquer forma. O trabalho aqui é sério. Vamos orar em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração e nós estaremos orando em nome de Jesus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus e eterno Pai, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero louvar, engrandecer e exaltar ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, vai jogando todo mal por terra, tudo aquilo que não provém de ti. Pai celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aí que está o teu povo, a tua igreja te clamando, exaltando e glorificando o teu santo nome. Vai entrando com providência, jogando, meu Pai, toda a alusão, todo o ataque do adversário, seja jogado por terra nesta manhã. Eu não te peço em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome de Jeremias, em nome de Isaías, Oséias, em nome de Elias, Eliseu, mas é no teu nome santo, aquele que fez o céu e a terra. Vai jogando todo impedimento, todo pedido de oração, entrega aos teus cuidados, Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoa, a todos negros, brancos, crianças, jovens, crianças, Deus Todo-Poderoso, adolescente, homens e mulheres que vão assistir e ver esta oração, que venha a ser impactado, cheio, transformado pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, que nesta manhã o Senhor venha trabalhar, o Senhor venha, meu Pai, ungir, o Senhor venha, Senhor amado, representar a vida dos teus filhos, porque o Senhor diz na sua palavra que esta peleja não tereis que pelejar, e quando o Senhor entra na peleja, quando o Senhor entra na guerra, alguma coisa acontece, algo sobrenatural vai chegar na vida dos teus filhos nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade, livra e abençoa, meu Pai, aqueles que estão indo trabalhar, livra do homem sanguinário, da bala perdida, que esta segunda-feira seja a melhor segunda-feira de nossas vidas, abençoa e dá vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Dia 31 de dezembro estarei passando aqui no monte, irmão. Vai ser uma oração abençoada, entrando com os dois peitos nos pés de Satanás, para nós entrarmos 2025 não só com o pé direito, mas com os dois pés. Ano de prosperidade, ano em que o Senhor vai fazer algo tremendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like, que é muito importante. Deus vai fazer algo grandioso sobre a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor, Shalom Adonai, que a graça do Senhor venha habitar em nossos corações. Fui!